Muito bom dia! Tudo bem com Bom você? dia, tudo ótimo. Seu nome e de onde você está falando, Daiane? Eu sou Daiane e falo de Porto Alegre. Daiane, antes de entrar na sua história atual, eu sempre gosto de mostrar para as pessoas um pouco da sua vida antes de tomar essa decisão e por que você tomou essa decisão. Bom, eu fui funcionária há muitos anos, né, de um condomínio. Comecei, na verdade, com serviços gerais, né? Trabalhei 8 meses de serviços gerais, aí passei para zeladoria, fiquei 13 anos num condomínio de zeladoria e fui aprendendo, né? Conforme foi algumas coisas, fui tendo experiências dentro do condomínio. E aí um dia eu tô olhando, né, para minha situação e disse, ai meu Deus, não aguento mais, né? A carteira assinada, sempre sabia tudo as coisas do condomínio, mas ficava presa ali, né? Em questão da... Pegava das 7 da manhã e ficava até as 5 horas da tarde, o dia inteiro. Então não tinha esse contato com os meus filhos também, né? Como eu sou casada, tenho 2 filhos, e quando eu engravidei da minha menina, eu tive que deixar ela na creche, né? Muito nova, então eu não tinha. E às vezes a minha menina pedia pra mim, mãe, eu queria tanto que tu me chamasse cedo pra arrumar meu cabelo. E às vezes eu não conseguia, porque era muito cedo. Eu saía às 6h20 da manhã de casa, né? Fora que antes eu saía bem mais cedo quando eu pegava ônibus, né? Então eu tinha aquela peninha de chamar ela, né? E aí, um dia eu tô olhando, procurando, né? E veio aquela solicitação, né? Canal Super Síndico. Eu digo, o que será isso, né? Daí encontrei a professora Maílza, né? E aí eu fui, olhei, me chamou a atenção muito, né? Porque era questão de síndicos, né? Eu digo, olha, eu vou estudar um pouco para ver, né? E quando a senhora fez o esquenta, né? Foi a primeira semana, eu disse, meu Deus, ela tá falando comigo. Como é que ela sabe que eu tô passando por tudo isso? E eu me lembro que eu tava no meu quarto e tava escutando ali, e eu disse assim pro meu esposo, eu disse, olha, Robson, eu vou comprar o curso. E ele disse assim pra mim ainda, né? Ele disse, bom, eu não vou falar nada, porque quando tu bota uma coisa na cabeça, né? E aí eu pude entender que eu tinha capacidade de ser, né, uma síndica empreendedora, né? E comecei, né, a fazer o curso. Eu acho que eu fui a primeira a comprar o curso, né, professora Maísa? Porque pensa numa mulher que não dormiu de noite, né? E aquilo me chamou muita atenção do que a senhora falava, pra gente ter forças, né? A gente conseguir, a gente acreditar em nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda com situações da nossa vida. E eu realmente estava acomodada há muitos anos. E eu não queria mais aquilo para mim, né? Porque eu via também, eu queria ter essa flexibilidade de poder arrumar o cabelo da minha filha, de poder acompanhar, e muitas vezes eu tinha que estar implorando para sair do meu horário, para ir ver uma apresentação dos meus filhos, ou muitas vezes eu ia doente trabalhar, porque não queria que faltasse, porque se faltasse era descontado, ou de repente queria atestado, alguma coisa. E às vezes tu ir para um hospital é meio complicado também, que tu pega muito, né? Então, para mim era mais difícil e eu já tava ali, né? Com aquela coisa, eu preciso crescer, eu preciso ter essa evolução na minha vida, né? Porque quando a gente começa a ver as coisas, né? A gente começa a ter uma visão diferenciada, né? A gente vê que a gente é capaz, né? Quando a gente acredita, muitas vezes não vão acreditar em nós, mas nós temos que acreditar em nós, né? Muitas vezes as pessoas olham pra gente e dizem, não, impossível, né? Já tá tantos anos, né? E aí foi, comprei o curso da professora Maílza, tão esperado, né? E quando eu comprei o curso, eu comecei a fazer mesmo lá no meu serviço, né? Aí ficava, às vezes, o horário do almoço, ficava ali estudando. Saía dali, vinha para casa, aí estudava. Daí fiquei os 2 meses ali me puxando, né? Deixei de fazer as coisas que eu gostava, né? Muitas vezes a gente tem que renunciar, né? Deixava de fazer as coisas que eu gostava também e comecei a estudar. E ali vi uma oportunidade no meu condomínio, né? Bom, vou me candidatar para ser síndica, né?
Aí começa, né, professora Maísa? Aí começam as coisas. Me candidatei para ser a síndica. Aí começou uma peleja, né? Porque começam os obstáculos sobre as nossas vidas, né? Me candidatei, passei na primeira, né? Ganhei de 7 contra 3. A primeira foi... daí aquela peleja ali foi bem complicado, né? E no Mas seu, graças a... desculpa te interromper, no seu condomínio era síndico morador ou era síndico profissional, síndico externo? ele era síndico profissional, já teve síndico externo, né? E era um síndico profissional, até agora que a professora me lembrou, né? Quando eu estava fazendo o curso, que eu estava terminando o curso, tinha um síndico lá, né? Aí esse síndico olhou para mim, né? E disse assim, não é tu que terminou o teu curso, não? Eu disse, terminei o meu curso. Ele, tá, mas tu acha que se eu e tu estamos numa assembleia, tu acha que eu vou perder para ti que tá recém começando, eu que tenho 44 condomínios, né? Aquilo foi uma coisa assim, né? Daí eu olhei para ele e disse assim, posso te responder, né? Ele não tem toda a liberdade, né? Daí eu disse para ele, né? Quando o senhor chega aqui, o que o senhor vê? Ele, como assim? Eu disse, não, o que o senhor vê quando o senhor chega aqui? Ele, não sei, não consigo ver nada. Eu disse, pois é, eu vejo as escadas que eu podia melhorar, eu vejo o hall de entrada que eu podia organizar, ter uma melhoria pro pessoal, eu vejo a sala do lixo que podia ser de outra forma organizado, né? Ele, vendo dessa forma, né? Tudo bem, né, professora Maísa? Fomos para tal da assembleia. Me candidatei, disse, eu vou me candidatar. Aí falei ali e me candidatei. A primeira venci com ele dentro da assembleia, né? Passemos... Aí ali começou uma fase bem difícil, né? Mas quando a gente tem o suporte, né, professora Maísa? Todo o tempo a gente conversando, o suporte, né, da senhora também, auxiliando bastante. A Anne também, que é uma das que auxiliou muito também, eu, né? Que hoje a gente tem uma grande amizade, né, aqui. E conseguimos... o conselho, na verdade, né? O conselho se levantou contra, que não queria minha eleição, né? Aí contratou esse síndico atual para ficar mais 30 dias para eles conseguirem levantar um quarto de assinatura. Só que nesse um quarto de assinatura, o pessoal falava que era por causa do valor que eu tinha cobrado. Então o pessoal não sabia, né? Então foram para reunião, né? Aí, com todo o suporte, toda aquela coisa, chegamos na reunião, né? Aí venci novamente com ele dentro, né? Aí ele tava lá, né? Com aquela cara, né, professora Maísa, assim, ó. Tipo, vai perder, né? Agora estamos... Ganhei. 18 contra 3. Uau. Aí hoje, né, sou síndica lá do condomínio, tenho outro também, né? E para mim foi uma lição, né, de vida para mim ter essa experiência, né? Por quê? Porque tinha aquele preconceito que uma funcionária que limpava chão jamais ia ser gestora condominial, né? Então a gente tem que acreditar em nós, né? Temos que ter essa força de vontade e mostrar que a gente é capaz, né? A gente é capaz, se a gente se doar, a gente é capaz. Com certeza. Aí você conseguiu ser demitida e aí você foi demitida como zeladora e assumiu como síndica. Assumi como síndica. Na primeira a gente tinha feito um acordo, né? Que daí a gente tinha feito o acordo de eu sair com a porcentagem. Aí quando foi para a segunda, que eles acharam, né? Agora, na segunda ela vamos tirar ela. Pois daí o pessoal votou. Os moradores votaram e saí com todos os meus direitos, e fui eleita como síndica, né? E participei da minha primeira assembleia agora, né? Dia 30 de agosto. E tudo que foi colocado foi aprovado,
Assim, ó, o pessoal foi também na reunião, que o pessoal tinha essa barreira, né? De ir em reunião, toda aquela coisa. Geralmente eu sempre os três, né? Era o conselho e o síndico, né? Os quatro, na verdade, né? Sempre. Agora, nessa reunião, não. Nessa reunião já foi. Já foi, acho que uns 10 na reunião ali. Foi. E foi aprovado tudo, né? E eu assim, ó, eu tô realizada, né? Eu amo trabalhar na área de síndico. Eu sempre, quando eu conversava com as pessoas diziam, Daiane, parece que tu fala assim, isso aí é coisa pra louco, mas parece que quando tu fala, tu tem algo diferente, parece que tu gosta, assim, ó, tu vê que tu fala porque tu tem esse amor por trabalhar com isso, né? Por quê? Por que eu resolvi estudar? Por eu ver o condomínio da forma que tava. Tipo, o condomínio tava um condomínio novo, um condomínio que não tinha 16 anos, né, o condomínio, caindo os pedaços. Por quê? Porque estavam acostumados a fazer só o básico ali, quando estragava alguma coisa, né? Então, hoje é diferente. E eles puderam ver, né, fora as reduções, em um ano vai ser reduzido mais de 8 mil reais para eles lá. As reduções que foram feitas para dentro do condomínio. Então, eles ficaram muito surpresos, né? E aí eu pude entender e pude ver que a gente é capaz, né? Que vai ter sempre aquele que vai dizer tu não consegue, não pode, né? Mas quando tu se dedica para aquilo que tu gosta, né? Tu faz com prazer, né? Eu adoro estar na reunião e olhar assim, ou responder aqueles e-mails, sabe? Aqueles e-mails que às vezes te afronta, sabe, professora Maísa? Aqueles e-mails que tu acha que tu não sabe, daí tu vai bem na calma ali, dá uma respirada. Mas é maravilhoso. Eu tenho um outro também, né, que eu fui indicada por um dos advogados que foram comigo nessa assembleia, né? Ele era um amigão, né? E ele é, né? A esposa dele e ele, para mim, são pessoas muito queridas que batalharam desde o começo também por causa desse preconceito, né? Porque, na verdade, foi um preconceito, né? E então eles já me indicaram pro condomínio da mãe deles, a gente estava lá, conseguiu achar também um vazamento, que estava há muito tempo lá, o vazamento, fazia 6 meses que estava um vazamento lá. Um horror de água. Hoje a gente conseguiu resolver o problema do vazamento, que era lá em cima, nos registros da caixa da água. Passava um, passava outro, não sabia. Então, assim, ó, o condomínio é algo que tu tem que fazer que tu gosta, né? E todo mundo é capaz. Quando tu estuda, tu tem clareza daquilo, né, que tu vai fazer, né? Quem tem conhecimento tem argumento, né? Perfeito! O meu esposo Adoro! diz, como é que tu fala? Quem tem conhecimento tem argumento, né? Quando tu tem o conhecimento, tu tem argumento para chegar numa assembleia e falar, né? Por mais que dá aquele nervosismo, né, professora Maísa? Meu Deus, tô numa assembleia. E agora? Quando tu vai falando, tendo, né, aquela tranquilidade. Mas eu agradeço muito a Deus, né, pela vida da senhora, do professor Fernando também, né? A Anne é muito querida. Então, vocês foram um grande suporte, né? Para hoje eu estar aqui, né? Foi um grande suporte que a gente teve. Um curso maravilhoso, 420 horas. O curso do síndico também, síndico digital, né? Então, são maravilhosos, assim, os cursos, né? É que nem ontem eu ouvia falar, às vezes, na hora, no impacto de ter um valor, né? Porque eu já investi em outros cursos, né? E realmente, o conteúdo que tem no da senhora não tem outros, né? É completo. E tem cursos mais baratos, mas não te dá o suporte que a gente tem, né? Isso é porque eu já fiz. Outros cursos eu comecei e nem quis terminar, né? Porque para mim era muito complicado. Eu dizia, mas meu Deus, não parece ser tão complicado assim. E acabam complicando no curso, né? Para dar ali, para falar aquelas... E a senhora não, é muito clara, né? É muito objetiva naquilo. Então, eu aprendi muito, né? E aprendo, né? Ontem já recomecei a fazer de novo o curso, né? Eu digo, ai, meu Deus.
Essa tranquilidade que a Daiane fala, essa leveza que eu costumo falar, né? É uma palavra que eu adoro, leveza. Leveza para você fazer seu trabalho, porque quando é leve para você, você se diverte, você gosta, você consegue resolver os problemas, você enxerga o problema, aí você fala, peraí, eu tenho conhecimento para isso, deixa eu buscar aqui no meu backup. Aí você vai lá e encontra a solução, ou então dá uma olhada nas apostilas, ou então entra no grupo, pergunta para o suporte. Isso traz a leveza que a gente precisa. E é como eu costumo dizer, o conhecimento, gente, o conhecimento é só o que faz a diferença, é conhecimento. Ontem, uma pessoa me perguntou aqui, eu abri a caixinha de perguntas, uma pessoa me perguntou assim, professora, como que eu faço para ser contratado pelos condomínios? Aí eu respondi para ele assim, olha, se eu te disser como ser contratado, como que você vai buscar assembleia para ser contratado e você não tem nenhum conhecimento de como fazer esse trabalho, é mais ou menos assim. Você tá com uma demanda gigantesca, com um monte de gente doente ali, ó, e aí você chama alguém que nunca estudou medicina para fazer uma cirurgia. Vai dar ruim. Vai dar ruim para os dois, para quem está fazendo e para quem está recebendo. No condomínio é do mesmo jeito, gente. O condomínio é um organismo vivo. O condomínio é estrutura e é pessoas. Eu bato na tecla, inclusive uma das coisas que eu apanho muito do mercado, porque muita gente defende que o cargo de síndico é operacional. E eu bato na tecla dizendo que é 20% operacional. 80% é de gestão, porque o síndico não é a pessoa que aperta o parafuso. O síndico é aquele que sabe qual parafuso precisa ser apertado. É diferente. É por isso que a Daiane chegou e conquistou e conseguiu resolver e está conquistando todo dia. Por quê? Porque aparentemente o outro síndico, apesar de já ter vários condomínios, ele era a pessoa que apertava o botão. Acho que nem isso, porque é a Daiane que fazia isso, né? É verdade. É verdade. Então, a Daiane aprendeu quais são os parafusos que precisam ser apertados. É por isso que ela tem leveza. Ela chega no condomínio, vê todos os problemas e ela já sabe, isso aqui eu vou resolver assim, isso aqui eu vou resolver assim, né? Mas me conta hoje, Daiane, agora, quanto tempo tem que você fez essa transição e quais os benefícios que você já está tendo dessa transição de carreira? Eu fiz agora dia 21 de junho, que eu saí, né, de zeladora para síndica. Faz pouco tempo. Mas eu amo, né? Eu comprei o curso dia 28 de março. Nunca me esqueço. Foi o dia que eu virei a chavezinha assim, ó. Agora vai, né? Foi. E é realmente, né? Eu via também, estava muito acostumado, porque o síndico, o que acontecia? O síndico chegava lá e ele queria fazer, né? Esse síndico foi um dos síndicos também que trocava lâmpada, fazia, né? E até um dia eu conversei com ele, ele perguntava algumas coisas para mim. Quando ele chegou lá, por isso que a questão do conhecimento, né? Quando ele chegou lá a primeira vez, que ele se apresentou para mim, eu apresentei a prestação de contas para ele, né? Que a prestação de conta passava por mim para me passar pro síndico ou para um dos conselheiros. E aí eu disse, tá aqui a prestação de contas, né? Dele, tá, o que eu faço com isso? Eu disse, como assim? Eu disse, o senhor tem que verificar, né? E assinar. Dele, tá, mas aonde que eu assino? Eu disse, aqui, né? Tipo, porque ele não sabia. Por quê? Porque ele era contratado, eu acredito que seja isso, né? Depois eu fui descobrindo que ele, na verdade, ele fazia uma outra função e foi convidado a ser síndico. E aí eu acho que tinha uma empresa que contratou ele como síndico preposto. Então, na verdade, ele não sabia, ele chegava ali e ele não sabia nem apresentar, nem o que, né? Nem o que poderia assinar, né? Ele não sabia, né? É o que eu falo do tal do operacional. Ele era operacional, ele não sabia pensar, ele não sabia criar, ele não sabia o que era necessário para melhorar o condomínio. Ele sabia ir lá e fazer o que tinha que ser feito.
E, então a gente, com o tempo, né, eu fui conhecendo, fui vendo e disse assim, meu Deus, né, tem... Então quando a gente olha assim, que a gente começa a estudar, a gente começa a ver que é realmente, né, a área de gestão, porque o que eles estão acostumados? Que o síndico vá lá e faça. Né? Eles querem que o síndico vá lá e troque uma lâmpada. Eles querem que o síndico resolva um problema na hora que eles querem. Tipo, às vezes que o problema nem é urgente, né? Que nem eu tive um telefonema, né? Esses dias, né? Na madrugada, me reclamando de barulho, né? Aí eu disse... Acordei naquele susto, achei que tava pegando fogo no condomínio, né? E aí atendi o telefone, era uma das moradoras, né? Dizendo que a moradora de cima estava fazendo maior barulho, que não sei o que, não sei o que. Só que isso já vem de antes, né, professora Maísa? Porque o que acontece? Quando tu conhece um síndico que tem conhecimento, ele já sabe o que ele vai falar na hora ali, né? Já tem aquele... Só que o que acontecia? Antes de eu pegar de síndica, ele já teve um problema com a moradora, né? E esse síndico que estava lá no condomínio. Aí o que aconteceu? Um dia eu tô lá no condomínio, né? E aí chegou esse síndico, né? E disse assim, vamos lá em cima, eu quero falar com a moradora. Eu fiquei assim, né? Tipo, tá, vamos lá, de repente quer eu te testemunho alguma coisa, não sei o que tá acontecendo, né? E ele não tinha me passado. Ele bateu na porta da moradora. E aí a moradora abriu e ele, tudo bem, eu sou o síndico fulano de tal. E aí ela olhou assim, eu acho que ela tava em reunião, né? E ela pegou e olhou e disse assim, ó, pois não, pode falar. Ele disse, tô num... Tem uma moradora, a moradora de baixo me ligou, disse que tava fazendo barulho essa noite, que não deu pra dormir, que tava caminhando de salto alto, né? E aí ela disse, mas eu nem ando de salto alto, eu tô de pantufa. Tipo, eu acho que ela tava em home off, né? E aí, tipo, eu fiquei assim, surpresa da atitude dele ter chegado e ter falado assim pra ela, né? Mas tudo bem. Deu. Esse aí foi um ponto pra mim, né? Quando fui pra Assembleia eu já ganhei, né? Então eu recebi de madrugada um telefonema aí reclamando da vizinha. Então eu já sabia que o problema já era antigo, né? Atualmente eu atendi ela, né? E disse, olha, a senhora tem certeza? Amanhã eu estarei verificando, né? Não, mas eu quero que tu ligue agora, que não sei o quê. Aí eu disse assim, não, eu não vou ligar agora, porque eu não tenho certeza. A senhora foi a única que me ligou. Eu não tenho prova para ligar para uma moradora 4 horas da manhã, né? Ninguém tá me reclamando, né? Somente a senhora. Então, se houver outra reclamação, estarei sim constatando ela por telefone, mas caso contrário, amanhã estarei resolvendo, averiguando as coisas, né? Resumo da história. Ficou enlouquecida, né, professora Maísa? Enlouquecida. No outro dia, fui bater nas portas dos moradores, conversar com os moradores por mensagem, né? Conversar com os moradores, né? Ninguém tinha ouvido barulho, somente ela, né? Então daí tu já vê que, né, que às vezes as pessoas, eu não sei, né? Tu tem que saber ter um lado emocional, né? Maísa, o lado emocional, ó, a Anne aí, ó. O lado emocional, né? Tem que ter o lado emocional, trabalhar muito com o lado emocional para trabalhar com as pessoas, né? Então, mas é maravilhoso, né? Eu adoro, né? O meu esposo, às vezes eu convido ele, né? Digo, amor, vamos comigo lá no evento de síndico. Não, isso não é pra mim, isso é pra ti, ele diz, né? Pra ti que consegue, né, resolver. Como você, eu não consigo, eu não entendo nada, ele diz, né? Mas Então puxei ele, né? Você tem 6 meses? 6 meses que você entrou no curso. A sua vida já mudou depois disso? Sim, já mudou. Ah, toda a vida, né, professora Maísa? Tipo assim, agora eu consigo ver as crianças, eu consigo auxiliar, ajudar a Rihanna também, a minha filha, né? Nos estudos, que eu tinha bastante dificuldade também, não conseguia ajudar ela, né? E acompanhar também o Rian, né? O Rian já é maiorzinho, mas a gente gosta de acompanhar esse lado da adolescência, né? Então hoje eu tenho hoje eu consigo sair, eu consigo ter um tempo também de conversar com uma amiga, alguma coisa, que eu tinha esse lado muito preso, não conseguia, né? Hoje eu consigo arrumar o cabelo da minha menina, né? Hoje eu consigo ajeitar ela. E pra mim isso não tem preço, né? A minha família não tem preço, né? Então hoje
Hoje, para mim, e a questão também, posso trabalhar em casa, né? Muitas vezes saía de manhã cedo, né? Às vezes escutando a senhora de manhã, assim, de motinho, naquele frio, eu dizia, Deus, quando é que eu vou poder ficar em casa, assim, né? Quando é de manhã, poder ficar em casa para fazer as coisas. Hoje, assim, ó, gratidão. Consigo fazer um almoço pros meus filhos, esperar eles do colégio, sabe? Deles chegarem e fazer, mãe, hoje teve tal coisa, mãe, sabe? Então isso pra mim, eu perdi muito, né? Eu acredito que eu tive muita experiência, mas eu também perdi um tempo, né? E eu tinha um senhor lá no condomínio, né? Que hoje ele já faleceu, né? Então ele dizia pra mim assim, ó, estuda que tu tem capacidade, ele dizia pra mim. Estuda, te puxa. Ele disse, eu não quero te ver a vida toda limpando o chão. Não que isso seja vergonha, não. Mas é que às vezes a gente não acredita em nós, né? E as pessoas estão olhando de fora, né? E vendo que a gente é capaz de fazer. Então, às vezes, a gente não acredita, né? Então, isso é muito importante, a gente acreditar em nós, né? Ter esse lado de acreditar que a gente pode conseguir, sim. A gente consegue, se a gente se empenhar, se a gente estudar, se a gente fazer, se a gente procurar. É que muitas vezes a gente está tão acomodado, né, professora Maílza? E a gente quer que caia as coisas do céu. Não é assim, né? A gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte pra gente evoluir, né? Hoje, claro, hoje eu consigo, que nem hoje eu procuro, né? Tô procurando condomínios, eu vou nas imobiliárias, nas administradoras, né? Aqui a gente fala imobiliária, administradora, né? A gente tem esse hábito de falar imobiliária, né? Mas é administradora também. Hoje eu vou nas administradoras, marco horários, vou lá, entrego, né? Todo o meu trabalho, converso, faço por e-mail. Mas tô em busca de mais condomínios, né? Que até o final do ano eu quero chegar nos meus 10K, né? Eu creio, né, nos meus 10K, né? Ontem eu já tava falando, tipo, eu vou chegar nos meus 10K. Você tá com 2 condomínios, né? 2 condomínios. E olha a diferença. A questão, gente, é que em 6 meses ela deixou de ser funcionária CLT e virou uma empreendedora. Empreendedora de mão cheia, que agora com o conhecimento que ela tem, meu Deus, o céu é o limite. O que tem de condomínio precisando desse tipo de gestão, tá assim, ó, assim, ó. E por que que pessoas, uma pergunta que o povo me faz muito, professora, se esse síndico que estava anterior não sabe de nada, como que ele consegue ter 40 condomínios na carteira? Gente, é porque o mercado está em plena expansão. O que tem de gente que fala simplesmente que é síndico profissional e acaba sendo eleito e que não sabe nada, não sabe nada. Por que que eu fico falando essa questão de gestão e operacional? Porque não adianta você chegar e saber apenas o trabalho operacional. Isso é importante? Óbvio que é. Óbvio que é importante. Mas é importante você saber porque você precisa liderar, você precisa corrigir, você precisa orientar, você precisa supervisionar quem faz. Não é você que coloca a mão na massa para fazer. E as pessoas esquecem de buscar esse tipo de conhecimento. É por isso que os nossos alunos eles conseguem ter tanto resultado, porque primeiro faz a base. Não adianta eu querer o meu filho no braço se ele ainda está em desenvolvimento dentro do meu útero, entende? Tem um processo. A gente precisa respeitar esse processo. É uma profissão, né? É uma profissão. Esse é o nosso negócio. A Daiane era funcionária CLT durante 13 anos, trabalhando como zeladora. Ela enxergou que ela poderia ser uma empreendedora. Aí o que ela fez? Buscou conhecimento, estudou, se capacitou e agora ela entrou no mercado e está conseguindo galgar. Mas por quê? Porque ela fez uma base bem feita. Daiane, você tem faculdade? Não. Terminei, fiz o curso, né? Terminei até o 3º agora, pelo EJA, que eu fiz também. Mas eu tinha até a 8ª. Isso é que é importante. Isso é muito bacana, porque você estava falando agora há pouco que a gente não acredita na gente, principalmente quando a gente não tem estudo, né?
Você tá como zeladora, você fala, eu vou morrer como zeladora. É verdade. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. É, porque a gente acaba se acomodando, a gente acaba olhando para nós e achando que a gente não tem capacidade, né? Mas aí a gente tem que ter aquele despertamento, né? Não, peraí, né? Eu também sou capaz, né? Sabe que um advogado, um amigo meu, ele disse para mim, ele disse que quando ele olhou para mim, antes dele entrar, um dia antes dele entrar para a Assembleia, ele conversou comigo e ele olhou para mim e disse assim, ó, quando eu olhei, Daiane, tu com aquele balde e com aquela vassoura, eu disse, isso não é para ela mais. Ele disse, eu não consegui enxergar tu, assim, ó, naquilo ali mais. Não por, né, mas tu tem uma capacidade, né, tremenda, né, para te evoluir. E eu via que aqui não era mais, tinha acabado o teu tempo, né. E eu sempre estudei, assim, eu sempre gostei de estar nessa questão de condomínios, né, sempre foi algo mais forte. E porque eu sempre gostei disso, gostei de fazer, eu gosto de trazer a clareza, conhecimento. Tipo, nesse meu condomínio atual, o que eles faziam? Eles chegavam nas reuniões, eles corriam os inquilinos. Os inquilinos não podiam participar de assembleia. Então, quando a gente chegou lá, né? E tipo assim, ó, quando a gente chegou na segunda assembleia lá, nossa, que a gente foi com a advogada, né? E eles levaram olha a questão do conhecimento, né? Eu nem precisei falar, né? As pessoas mesmo, os moradores falaram por mim, né? E aí teve uma moradora que levou um advogado para querer debater ali, né? Em questão disso, da minha... Porque eles queriam que eu, como funcionária, né? Eu não poderia ser contratada, né? Aí minha advogada disse, não, mas vocês não estão contratando ela, vocês estão contratando a empresa dela, né? Então é diferente. Vocês não estão contratando um CPF, vocês estão contratando um CNPJ, né? E ele dizia assim, ó, mas ela não tem contrato com nós, que era um dos conselheiros, né? Eles queriam me derrubar, né? A todo custo nessa assembleia. E aí minha advogada disse, não, mas ela não precisa. E porque o conhecimento que eles estavam acostumados com o quê? Com as mesmas coisas que o conselho mandava, que o conselho fazia, né? E isso prejudica muito, porque... Por que o prejudica, né? Eles estavam acostumados com o síndico, os orgânicos, que não tinham também, alguns que estavam ali não tinham conhecimento, né? Que passaram por ali não tinham conhecimento. E os síndicos contratados também não tinham conhecimento, né, professora Maísa? Porque... eles estavam acostumados com aquilo ali, que o conselho mandava. E realmente, bem antes de eu fazer os cursos, eu também entendia que o conselho mandava, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, nessa assembleia que eles queriam, né? Aí foi um outro advogado e quis debater com a minha advogada lá, dizendo que precisava ter contrato, né? E a minha advogada... tu quer ver como não precisa? Daí olhou para a menina que era da administradora. Fulana, o que precisa para a Receita? Para levar para a Receita, né? O síndico. Daí ela disse, a ata. E o que mais? O CNPJ, né? O CPF, que seria ali, né? Daí ele olhou e disse, viu como não precisa? Então eles ficaram em estado de choque. Porque eles queriam, né? O conselho queria tirar eu, mas... eles também não tinham conhecimento, né? Então é bem complexo. A questão do conhecimento tem que ter, porque daí tu tem um argumento para chegar na hora, né? E dar o show, né, professor? Tu tem que dar o show, né? Então, e ali eu pude ver também o quanto as pessoas, porque a gente não acredita em nós, né, professora Maísa, muitas vezes, mas os moradores falando, né? Teve um morador que disse, não, mas eles não me chamavam de Daiane, na verdade, eles me chamavam de Dai lá, né? O pessoal que era mais íntimo, imagina, anos, né? Então eles diziam assim, eu quero que a Dai fique. E olha que o meu orçamento foi um pouquinho maior só. Porque esse que tava cobrou bem baixo. Aí tinha um outro lá. E aí naquele meio ali eles não queriam botar eu. Daí aí um dos moradores disse, não, a proposta da moradora,
funcionária, né, da DAI vai ter que entrar junto. Daí botou ali, eu botei um pouco a mais, né, em cima ali. E assim, os moradores falando ali, né, eu prefiro ela, que a gente conhece tantos anos, né, que sabe que não vai mexer, não que um síndico possa, né, ali naquele momento, que a gente sabe que tem muitos que fazem também, né. Isso queima muita gente no mercado também, né, professora Maísa, que tem, porque não tem o conhecimento, e o conselho também não está em cima, não tem o conhecimento também, né. Exatamente. Então, é muito importante, assim, e eu ver, assim, o pessoal falando, né, de dar essa oportunidade, né, não, a Dai tem que ficar, e ela sempre foi uma ótima zeladora, vai ser uma síndica maravilhosa, fazia tudo pra nós, né, então eu tinha 7 chaves de apartamento, né, então assim, ó, claro que isso não pode, né, professora Maísa, mas eu era, né, eu tinha um zapar ali, né, então eu conseguia auxiliar quando eu não trabalhava, né? Para fazer uns bico a mais também, né? E então eu tinha essa confiança deles, né? Por quê? Porque eles não iam para os síndicos, né? Quando precisava de alguma coisa, para quem que eles ligavam? Eu vou ligar para a zeladora, né? Eu vou ligar para a DAI, que a DAI resolve. Agora, no verão, que eu fui para Santa Catarina passar minhas férias, quando eu estava de zeladora, deu problema no portão, eles ligaram para mim, né? O síndico nunca atendia, né? Daí deu problema no portão, era para mim que eles ligavam. Tinha que resolver tal coisa, vamos ligar para a DAI. Ô, DAI, é assim, assim, né? A questão quando estragava o portão. Uma vez eu disse assim pro síndico, né? Eu digo, olha, estragou o portão, tem que trocar os parafusos, né? Daí ele olhou pra mim e disse assim, eu vou chamar alguém especialista, tu não é especialista nisso. Bom, tá, tudo bem. Daí chegou o serralheiro lá, né? O serralheiro disse assim, eu digo, ó, faz um videozinho pra ele, né? E mostra onde é que é, né? Manda pra ele. Aí chegou lá, olha, fulano, tem que trocar esse e esse parafuso, né? Eu digo, eu falei, né? Até saiu meu áudio. Eu falei, né? Mas... Porque a gente já conhece, a gente já tá acostumado, né? A gente já sabe o que que é. Quando tu já tá acostumado, tu sabe que, né, não é qualquer coisa, assim, que eles vão chegar e vão falar, né? Então, tu já tem ali, tu já tá trabalhando no ramo ali, tu já sabe há muito tempo, né? 13 anos, né, professora Maísa? Essa questão do preconceito, gente, sempre vai existir em todo lugar. Sempre vai existir o tal do preconceito. Uma outra aluna nossa também que passou por isso, aliás, ela ainda deve passar de vez em quando, mas ela tira de letra, é a Ivonete, né? Uhum. Que acho que foram 13 anos também, ela trabalhou como diarista. E um dos condomínios que ela trabalhava como diarista, ela até conta, né? Eu entrei aqui durante muitos anos como diarista e hoje eu estou entrando como síndica. E ela enfrentou também esse preconceito. Nossa, mas você era diarista, você tem capacidade para fazer a gestão desse condomínio? E o condomínio dela era grande, aliás, todos, né, são de médio e alto, né? Grande poste. E ela dizia assim, sim, porque o que vocês precisam é de resultado, e resultado só vem com conhecimento. Eu tenho conhecimento. Tanto é que ela fala nessa leveza, ela fala nessa tranquilidade. Eu conversei com ela essa semana, ela tá com vários condomínios, e ela fala assim, eu falo, e aí, você tá tranquila e tal? Tô, professora, tô tranquila. Prof, né? Ela fala, prof, tô tranquila. Quando tem os problemas, eu sei como resolver. E assim, gente, essa coisa, esse mito que existe de dizer, meu Deus, o síndico é uma pessoa estressada, o síndico não vive. Gente, não vive qualquer pessoa que se propõe a fazer o que não sabe. É verdade. Isso é que é estressante. Essa questão que você acabou de falar, né, Daiane, sobre o contrato. Tem que ter contrato. Por quê? Porque sempre se trabalhou dessa forma, mas não. O síndico, olha ela aí, ó. Eu estou aqui. Ela está sempre presente. Olha a diferença, né? Ela está sempre presente, participa de tudo. E essa questão do contrato. Tem que ter contrato. Não, gente. O síndico não é prestador de serviço. O síndico não é um prestador de serviço, o síndico é eleito em assembleia. O contrato do síndico é a ata.
É. Mas eu vou explicar mais disso na Maratona Síndico 10K. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva. O link tá aí na bio, tá? Na bio do Instagram, eu vou explicar mais sobre isso. Mas assim, Pode falar. professora Maísa, mas assim, ó, eu vejo essa questão assim, ó, do preconceito também, é que muitas vezes também a gente não acredita, né, professora? Então, assim, ó, preconceito vai ter. E tu nunca vai agradar todo mundo, né? Eu penso Nunca. sobre isso também. Tu vai passar, né? São tudo experiência, né? A gente pega como experiências, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar, entendeu? Num momento, eles desacreditam em você pelo seu histórico, pelo seu passado, né? Por quem você era. Aí você tem um certo descrédito. Aí como é que a gente muda isso? Entregando resultado. Entregando resultado. Daqui a pouco você vai se candidatar para a reeleição e vamos ver qual vai ser o feedback, né? Porque hoje tem pouquíssimo tempo que você entrou nesses 2 condomínios e você já gerou uma transformação grande. Olha a questão do vazamento, né? Desse outro condomínio que você já resolveu. Tem a questão lá da funcionária. Fala a questão da funcionária. A funcionária, meu Deus, né? Meu Deus. A funcionária é bem complicada. Essa funcionária, né, ela trabalha lá há 13 anos, a funcionária. Ela foi contratada para trabalhar 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. E quando eu cheguei lá, eu conversei com ela, fui lá conhecer, né? A professora Maísa, fui lá conversar com ela. Eu digo, olha, fulana, tudo bem? Sou a síndica do condomínio, né? Gostaria de saber um pouco de ti, como é que é o teu trabalho, teus horários. Já sabia mais ou menos, porque já tinha me informado, mas eu também queria ter esse contato com ela, toda aquela coisa. Ela disse, olha, eu fui contratada para trabalhar segunda, quarta e sexta. Só que eu trabalho terças e sexta. Eu já fiz assim, né? Como assim? 2 vezes por semana. E aí tá, né? Mas olha, professor, mas esse condomínio foi peleja. Esse condomínio foi peleja, tá indo, né? Tá. Daí eu disse, olha, a gente vai ter que ver, né? E vai ter que conversar sobre essa questão, né? Porque daí fui fazer uma reunião com a administradora, né? Que tava atual, né? Cheguei lá, não, a gente não pode fazer reunião. Eu disse, como assim não pode fazer reunião? Me dá o contrato da funcionária aqui. Não tem contrato. Isso eu não acredito. Dela, não, que não tinha contrato, que não sei o quê. E eles, aquele medo de trazer, né? Eu digo, fui pra Anne, né? Daí conversei com a Anne, toda aquela coisa. E eles não queriam, e eu disse, não, a gente precisa conversar com a funcionária, cadê? Me dá a folha ponto. Não, a gente não pode dar folha ponto. Ela nunca assinou a folha ponto. Então, mas ela não assinou quando eram os outros síndicos, mas agora comigo ela vai assinar a folha ponto. Não quiseram dar folha ponto, não quiseram. Tá. Aí chamei a Anne, troquei de administradora. Eles estavam desde 1999. Uau! Desde 1999, com o condomínio. Mas ele enlouqueceu, né? Fui lá, daí fiz 3 orçamentos, eu cheguei a fazer, 3 orçamentos. E aí fiz uma reunião com o conselho e disse, olha, é assim, 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 tá acontecendo isso, 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 e tem coisa aí. E aí, tá. Daí chamei, botei ali, ela disse, qual que tu prefere? Eu disse, eu prefiro essa daqui. Daí levei, aí agora é com a Anne, né? É eu e a Anne, por isso que a gente, né, fez uma amizade grande, né, também, né? Aí a gente pegou, agora a gente tá conseguindo se organizar, né? Que a Anne tá auxiliando nessa parte aí, que a funcionária é bem complicada. Aí pedi pra ela agora assinar a folha ponto, né? Não quis assinar a folha ponto. Aí liguei pra ela, daí disse pra ela, então tu vai lá na administradora, né? Passa lá, e aí a gente já deu a primeira férias e uma advertência, né? Não quis assinar a advertência. Aí o pessoal da administradora assinou ali, né? E vamos lá, né? Não quer. Por quê? Porque tava acostumada. Eu consegui tirar da outra administradora, né? Muitos anos também, né? Aí
Mas agora tá indo. Vamos ver agora com as férias quando ela voltar, né? Condomínio, tem muito, muito, muito condomínio rasgando dinheiro. Mas Rasgando não dinheiro quer. porque não Mas tem ela não ninguém. quer, assim, professora Maísa. Ela já deixou bem claro. A gente conversou, eu fiz uma reunião, né? A gente conversou, eu e a Anne, com ela. E ela é bem objetiva, assim, tu vê que ela não quer, sabe? Porque ela já tá acostumada, né? A gente tentou uma negociação pra saída, não quero. Porque vai ter que me pagar, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, né? Então, E me diz uma coisa, o condomínio está pagando para ela como 2 dias ou como 3 dias durante todo esse período? agora, por enquanto, que a gente fez porque assim, ó, o que aconteceu? A gente trouxe da imobiliária lá, né? Então, assim, a imobiliária, agora que ela entregou as documentação, ela não tinha entregado ainda, segurou muita documentação. Porque, olha, quando eu fui contratada lá no condomínio, eles não sabiam e a administradora não tinha auxiliado ele que o síndico poderia ficar 1 ano. O que eles fizeram? Eles não sabiam, me contrataram durante 3 meses e eles acharam que desses 3 meses depois eu ia ficar, né? Daí eu disse que não, tinha que fazer uma nova assembleia, porque eu não era carteira assinada, para te fazer um contrato ali de 3 meses e depois ficar efetiva, né? Não, tem que fazer uma nova assembleia. Eles, mas ninguém explicou. Eu disse, não, mas tem que fazer uma nova. Aí a gente fez uma nova assembleia. E aí eu fui reeleita nessa para ficar, né, no condomínio durante 1 ano. E ali a gente colocou algumas coisas que estava vindo, né? Aí agora, faz pouco tempo que chegou os documentação, a Anne já mandou de férias, e agora a gente está vendo o que a gente está fazendo, mas ela está sendo paga por enquanto como tá, né? A gente não tinha contrato, agora a Anne está fazendo toda essa organização. Por isso que é bom, assim, ó, a parceria, né? O síndico tem que ter a administradora. Às vezes eles não querem, né? Foi feita a proposta, eu disse não. A administradora é importante com o papel do síndico. O síndico é o síndico, a administradora é a administradora. Com Então, certeza. é importante a gente ter esse laço, né? Quando tu tem uma equipe que trabalha junto contigo, tudo flui, né? A gente Tudo. foi para uma assembleia, a gente foi aprovado tudo que a gente queria também, né? Nessa que teve ali, que a gente queria fazer algumas coisas, ali foi aprovado tudo. Por quê? Porque daí já tinha um conhecimento, já tinha ali o que a gente tinha que falar, explicar, né, a situação. Mas vamos ver agora, né? Mas não é fácil. Mas eu Lucimar, amo trabalhar de síndica. era essa a pergunta. Você é feliz? Você está feliz com essa Amo, transição toda? amo trabalhar de síndica. É que nem eu sempre digo assim, eu sou cristã, se eu soubesse que ser cristã era maravilhoso, eu já tinha há muitos anos, né? E a mesma coisa síndico, né? Se eu soubesse que ser síndico é bom quando tu tem o conhecimento, né? Tem Problema sempre tem, professora Maísa, mas é quando tu tem ali aquele problema, tu vai ali, vai resolvendo, vai conversando, vai colocando. Não tem, é, sempre vai ter um, né, no meio ali que não vai gostar, mas tira de letra, não dá pra desanimar, né? Começa assim, não dá pra desanimar, vambora. Imagina se eu uhum, tivesse desanimado lá na primeira assembleia, né? Lá com na primeira, certeza, quando eu ouvi, né? Então, hoje eu não estaria aqui, né? com Hoje, certeza. de repente, eu estaria lá trabalhando ou com outro serviço, de repente, né? Mas hoje eu tô lá como síndica, né? E a coisa melhor que tem é tu sair assim, né? Saber o teu reconhecimento, né? Isso pra E mim isso é foi só o muito importante. começo. Eu creio. Só o começo. O Lucimar está colocando aí, ó. Maísa, eu vejo que você se emociona, né? E assim, não tem nada melhor para um professor do que saber que seus alunos estão tendo resultado. Tem nada melhor. Isso enche os nossos olhos, isso enche o nosso coração de alegria. Por quê? Porque uma coisa é eu saber fazer o trabalho, outra coisa é eu saber ensinar como deve ser feito. Então, quando eu vejo os alunos falando com convicção o que está certo, o que está fazendo, vendo essa transição de carreira, vendo toda essa transformação na vida da Daiane em apenas 6 meses, é claro que o meu coração enche de orgulho. Enche de orgulho. E Daiane, a gente já vai finalizar daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse para as pessoas
que estão nesse momento que você estava há 6 meses atrás, trabalhando como zeladora o dia inteiro, em cima da sua motinha aí no frio, na chuva, tendo que trabalhar, morrendo de vontade de poder estar mais perto dos seus filhos, de poder cuidar do cabelo da sua filha para levar para a escola e não podia. E hoje, em apenas 6 meses, você não é mais CLT, você hoje tem liberdade, você hoje é uma empreendedora e você sabe que isso é só o começo, você está numa jornada aí que tem possibilidades infinitas. Então, o que que você pode dizer para quem está onde você estava e que tem vontade, mas tem medo por algum motivo? Não tenha medo, né? Não coloque barreira, né? Acredite, né? Acreditar em nós, né? É muito importante acreditar em nós e acreditar que nós somos capazes, né? De fazer. E olhar, né? E ver o quanto quando a gente se dedica, a gente consegue, né? A gente só não pode ficar acomodado, né? E a gente tem que ir. Quer? É isso que tu quer? Tem certeza, né? Vai. Vai, não olha para trás. E não te preocupa com as pessoas que vão se levantar, ou o preconceito, né? Vai, estuda e bota lá e depois só bota em prática, né? E mostra, né? Mostrando o resultado, né? Eu, assim, ó, professora, mas eu sou muito grata, né? O meu esposo, ele é o tipo do cara que ele apoia, né? E aí, quando ele tem alguma dúvida, assim, ele fica meio assim, ele já diz, eu não sei. Depois que tu bota uma coisa na tua cabeça, né? Tu sabe, eu não consigo tirar. Então, pra mim, assim, foi essencial também, né? E mesmo que eu sei que tem pessoas que não apoiam também, mas tem que acreditar, né? Acreditar em nós. Né? Acreditar que a gente pode ser, porque senão a gente vai ficar a vida toda trabalhando de CLT, a vida toda a gente vai ficar acomodada. Eu tô bem, olha, anos trabalhando. Eu comecei tirando férias de condomínio e depois peguei nesse e fiquei trabalhando ali 13 anos, né? Eu poderia ter ficado ali, né? Imagina, 13 anos ali. Só que eu enxerguei além, porque eu olhava a situação e dizia assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Se eu posso, se eu sou capaz, o que eu tô fazendo dentro de uma sala trancada, sabe? Olhando assim, olhava aquela janela, assim, com aquelas grades, assim, eu olhava pra... Meu Deus, eu tô perdendo tanto tempo. Olhava os prédios, passava... Esses tempos eu tava caminhando, né, na rua, e aí passou até um famoso, assim, do lado, né? E aí meu esposo, olha ali o fulano, e eu olhando assim, ó, o professor Maius olhando pra assim, meu Deus, olha aquela infiltração. Pois passou por mim o homem, eu nem vi quem era, depois que o meu esposo falou. Ela, olha, porque a gente olha, depois a gente tem uma visão, né, professor Wilson? Uma visão diferente. Que aquele ali pode ser o nosso cliente, que o que a gente podia transformar, né? Então, assim, ó, não desista, né? Não desista dos teus sonhos. Bora pra frente, né? Arremanga. Não olha para a questão que às vezes as pessoas olham, mas o preço, né? O valor, né? Mas e quanto que vale o teu valor com a tua família? Quanto que vale, né? Às vezes tu ter a oportunidade de estar em casa, responder, né? Ou, hoje eu vou fazer uma comidinha, hoje eu vou esperar, né, os meus filhos, hoje eu vou levantar um pouco mais tarde, vou poder arrumar o cabelo da minha filha sem poder acordar ela 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, né, pra arrumar, pra deixar lá pronta, porque a minha filha tem um cabelão, né, professora Maísa? Então, o que vale, né? O que vale a pena, né? Vale a pena tu investir e daqui 1 ano, quem sabe, né, ou menos até, né, tu ter um valor de renda bem melhor, né, e ter, né, uma oportunidade de estar com a tua família, né, de estar com arrumar os teus filhos, passar um tempo com eles, né. Eu renunciei, eu vou dizer que eu tive que renunciar meus meses, assim, ó, os primeiros meses eu tive que renunciar para estudar bastante, ficava até de madrugada estudando. Mas hoje, né, hoje eu chego lá, quando eu vou sentar para falar com uma das administradoras, o pessoal olha e diz assim, olha, a gente tá faltando síndico no mercado assim, porque o conhecimento que tu tem, bem assim, o conhecimento que tu tem, e aí a gente conversa, os síndicos chegam aqui e aí não tem. Teve uma que me disse assim, ó, que eu levei o certificado, levei a minha carta de apresentação, tudo dentro da pastinha, né, direitinho. Ela disse, mas eu nunca recebi isso de síndicos, né?
Eu disse, não, aqui tá meu trabalho, né? Eu quero falar um pouco, aí a gente conversa, toma um cafezinho. Teve uma que já me chamou 2 vezes para tomar café, lá que ela queria conversar comigo. Então, quando tu demonstra esse conhecimento, mas para te ter conhecimento, tu tem que investir, né? Se não adianta esses cursos, eu já fiz curso de 40 horas, de 80 horas, não ensina, não tem a capacidade do que é um curso de 420 horas, né? Então, tem tudo ali, né? Tudo. Tu quer, eu às vezes me esqueço de alguma coisa, já vou lá. Ai, meu Deus, a professora Maísa disse que tá lá em tal lugar. Ou olha na minha apostila, tá aqui, ó. Eu já mandei fazer as novas, né? Mas tá aqui, ó. Todas, ó. As Uau, apostilas. que Todas. lindas. Aqui, tá sempre aqui. Preciso de tal coisa, vou ali, procuro, né? Então, é um investimento. Investimento na tua vida. O que que vale, né? Vale hoje tu investir e ter o conhecimento, ter uma clareza para trabalhar, né? E uma leveza também, né? De ter o conhecimento. Perfeito, bom demais. A gente está finalizando aqui a nossa terceira live do Esquenta e eu quero dizer para você que amanhã tem mais. Amanhã, 9h57, estaremos aqui com um novo aluno, conhecendo a outra história de uma outra pessoa. E tudo isso é para inspirar você que está aí do outro lado e dizer para você que você também pode, independente da sua idade, da sua escolaridade, do nível de conhecimento, de experiência que você tem hoje, você também pode, porque esse conhecimento que transformou a vida da Daiane pode transformar a vida de qualquer pessoa. Basta você acreditar e pagar o preço que tem que ser pago, né? Só financeiro não, o preço de estudar, o preço de se determinar, o preço de se comprometer com o resultado. Então é isso. Quem ainda não se inscreveu para participar da Maratona Síndico 10K, o link está na bio. Vai lá, faça a sua inscrição. Daiane, muitíssimo obrigada. Estou feliz e estou orgulhosa demais do trabalho que você vem fazendo, viu? Obrigada por compartilhar com a gente. Tchau, Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Espero vocês amanhã, 9h57. Até lá.